Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a graça do nosso Mestre querido, o Divino Emissário, o Mestre Maior, nosso irmão por excelência, Jesus, envolva todos nós nesta noite, para que unidos no mesmo ideal, no mesmo pensamento, na mesma vontade de entender o seu Evangelho, de assimilar as suas mensagens, possamos encontrar o conforto, possamos encontrar o entendimento, possamos encontrar tudo aquilo que procuramos em Jesus nessa noite. O único evangelho capaz de propiciar ao ser humano um roteiro seguro rumo aos braços do Pai. Ele mesmo nos confirma isso quando fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nesta noite, fria, mas aquecida pelo calor da fraternidade, possamos todos aqui, na condição de aprendizes, todos nós, estudarmos e refletirmos juntos em torno do Evangelho de Jesus. E nessa noite, em especial, nos dirigimos à figura de Jesus, procurando sempre o seu amparo, procurando o seu auxílio, procurando a compreensão em torno das suas reflexões. E quem de nós que não precisa dessas reflexões? Quem de nós que não precisa desse alívio que o Evangelho é capaz de trazer? Principalmente em dias conturbados que temos vivido, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde a vida nos cobra a resignação, através dos processos que vivemos. Todos nós podemos ser beneficiados se conseguirmos mantermos a nossa fé acesa. E é sobre isso que falaremos hoje. Sobre passar pelas dificuldades, mantendo-se firme e mantendo-se com a fé acesa. Então nós temos visto esse movimento, na verdade, em vários tempos religiosos, em várias escolas religiosas, de voltar-se para esse momento de conhecimento interno, para esse momento de reflexão íntima, de autoconhecimento. E hoje, um tema muito esclarecedor, vamos falar sobre as provas voluntárias, né, o verdadeiro silício. E para começar, podemos nos perguntar, o que é silício, né? O verdadeiro silício. Então, silício é um objeto, uma espécie de cinto, que ele possui umas travas, uns espinhos, umas pontas. Então esse cinto ele é usado para justamente machucar, para causar dor. Então as pessoas usavam, né, esse cinto, ou usam até hoje, esse silício, que é um cinto com espinhos, com esporas, que você prende e ele provoca a dor, provoca o sofrimento. Né? É um instrumento de autoflagelo. E as pessoas muitas vezes têm utilizado isso, ao longo aí dos tempos, como um instrumento de autoflagelo mesmo, de autotortura. Muitas vezes como se a dor fosse essa moeda de troca. Então imagine a seguinte situação: eu feri algum princípio evangélico, eu atentei contra alguma lei natural, fiz algo que na minha opinião própria seria contrário, então, ao que nos ensina, ao que nos pede Jesus, e eu adquiro essa dívida que eu tenho a ideia de pagar com o meu próprio sofrimento. Então, para uma maledicência que eu posso ter feito, para um irmão que me pede ajuda e eu deixo de assisti-lo, ou então para um mal que eu venho a causar, eu então uso esse silício, algum instrumento de tortura, porque eu sentindo essa dor, eu fico quites, né, com Deus. Como se Deus fosse assim uma espécie de agiota da dor, que, dada uma infração que um filho comete, é justo que sinta a dor, né? E nós vamos falar em torno desse tema hoje, sempre com muito respeito a essas pessoas que ainda entendem a justiça divina dessa maneira, mas entendendo que essa é uma compreensão muito rasa do que são os mecanismos de justiça divina, né? Muito
superficial. A dor por si só não nos eleva. A dor por si só não quita nossas dívidas. E vamos entender o porquê. Então, esse tema ele vai estar lá no item 26, lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos vêm nos explicar sobre uma passagem que Jesus fala no Sermão do Monte. Para quem leu, uma das passagens mais lindas de Jesus, onde ele fala sobre bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, ele vai falar sobre aquelas pessoas que estão passando pelas asperezas do caminho, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, pelos campos espinhosos ao longo das suas jornadas, né, pelas dificuldades, pelas vicissitudes da vida, pelos grandes problemas, mas tem um detalhe. Os aflitos dos quais Jesus reportava eram aquelas pessoas que estavam sabendo sentir a dor. Não todos que estavam sentindo dor. E vocês podem se perguntar, mas qual que é a diferença, né? Porque é preciso saber sentir a dor. São aquelas pessoas que, no momento de dificuldade, no momento de dor, conseguem permanecer com a sua fé acesa. Conseguem permanecer com a confiança. Conseguem permanecer com essa tranquilidade de que aquilo é passageiro, de que aquilo é algo que ela precisa realmente passar e de que haverá de haver uma luz no fim do túnel, né? Então nós podemos passar pela dor como processo educativo de entender que a dor por ela mesma já é uma espécie de resgate, ou podemos passar pela dor conforme nos reporta Jesus, tendo a nossa fé acesa nesses processos. E percebam que isso é muito importante, porque demonstrar confiança em Deus enquanto nós não estamos sentindo dor é fácil, não é verdade? Quando está tudo tranquilo, quando a vida está muito bem encaminhada, quando o meu trabalho está legal, minha família está ok, é muito fácil eu falar, eu confio em Deus, Ele é meu pastor, de nada tenho falta, estou vivendo o que preciso viver mesmo. O negócio aperta quando a gente não está legal. Aperta mesmo quando as dificuldades estão batendo a porta. E são esses momentos que o próprio Cristo já sabia que viveríamos. Porque em uma passagem, que imagina, Jesus era muito procurado. E Jesus não vivia entre aquelas pessoas que estavam bem, ele mesmo falava, né? Ele vivia entre aqueles que precisavam de consolo, entre aqueles que precisavam ser ouvidos, que não tinha ninguém para ouvir, aqueles que eram taxados como loucos, aqueles que não tinham amparo, aqueles que eram abandonados, viviam à margem da sociedade. Então Jesus atraía assim uma falange de pessoas necessitadas. E por onde ele ia, as pessoas o seguiam. E como ele era muito procurado, as pessoas começavam a acampar ou a fazer essas multidões em locais que provavelmente Jesus poderia passar, para ter essa chance de ter um contato com o Mestre. Então, procuravam a casa dos apóstolos, porque sabiam que eram locais onde Jesus frequentemente estava presente. E em uma das passagens, as pessoas chegam ali, então, na casa de Levi, o cobrador de impostos, e Levi, então, vê aquelas pessoas ali com aquele entusiasmo de construir o reino, de trabalhar em prol do reino crescente. Mas ele percebe que quem está ali se voluntariando, procurando Jesus, são aquelas pessoas que estão com problemas familiares, são aquelas pessoas que têm deficiências, são aquelas pessoas que não são entendidas, que não têm estudo, né? Porque Levi era, acho que dos apóstolos, o mais educado, vamos dizer assim, em termos de educação intelectual. Todos os demais, sim, pessoas simples, né? Então Levi começa a comentar: bom, meus amigos, enquanto Jesus não chega, o que eu posso dizer é o seguinte: eu admiro a boa vontade de vocês, mas o que vocês têm para oferecer na edificação do reino? Né? Aí ele começa a citar exemplos. Bom, por exemplo, fulano, como é que você vai ter moral para falar, para pregar o evangelho e falar de amor, sendo que você foi afastado de casa por uma coisa que você fez e virou público? Então você não tem moral para falar nada. E Ciclano, como é que você vai
caminhar para pregar deficiente, coxo desse jeito, sabe? Não tem o que fazer. E ciclano, você não tem nem contato com a família, vai falar sobre relações familiares. Então, assim, admiro a boa vontade de vocês, mas vão para casa, sabe? Deixa o reino de Deus para quem está em condições. E aí chega Jesus e o pessoal se afasta, né? Realmente meio receoso. Então chega Jesus e vai explicar que, assim, Levi, não são as pessoas que estão em boas condições, plenas, que são meu público-alvo principal. Eu vim para buscar justamente esses que você está desprezando. As pessoas que estão sofrendo, as pessoas que não têm amparo, que estão só sentindo dores. E Jesus nos alerta sobre isso, porque Levi, os que são vitoriosos no mundo, não se lembram do Pai. Porque quando as coisas estão bem, quando as coisas estão materialmente bem, nós não temos, geralmente, o porquê recorrer a Deus, ao divino, porque está tudo bem. Então Jesus vai nos advertir disso já, que o reino de Deus, ele vai ser edificado pelos sofredores, pelos pequeninos. O coração deles, que é o terreno fértil, onde Jesus plantará a semente do evangelho que germinará, regando-se pelas lágrimas, muitas vezes, de sofrimento, de resignação. Então, basicamente dizer que sou cristão, dizer que tenho fé em Deus, quando está tudo muito bem, é muito fácil. O problema começa quando realmente as coisas ficam difíceis. E mesmo assim, mesmo nesses momentos onde a gente fala que está tudo bem, que tenho confiança em Deus, que sigo Jesus, quem de fato de nós segue Jesus verdadeiramente? Quem de fato... Porque uma coisa é eu falar. Bom, estou dizendo aqui abertamente, sigo Jesus. Outra coisa é o que eu vivo. Outra coisa é como eu me porto, né? Fora daqui. Então, muitas vezes eu sou cristão da boca para fora, né? Muitas vezes eu sou cristão porque professo, me identifico. Quando a moça do IBGE pergunta qual a sua religião, cristão. Mas a vivência não está ali, né? E eu começo a pensar, se nós realmente nos esforçamos, quantos são de fato os cristãos que realmente se esforçam por serem cristãos, por adotarem essa proposta do Cristo, do amor, do perdão, da fraternidade, da caridade no nosso país, no nosso mundo? Imagina se nós realmente fizéssemos o esforço para atender a esse chamado, a esse apelo, para viver conforme Jesus nos convida a viver, para pelo menos nos esforçarmos em demonstrar ao mundo o que nós vemos, por exemplo, em um Chico Xavier, em um Eurípides Barçanufo, em uma Madre Teresa. O que seria da nossa nação, do nosso país, se todos os cristãos vivessem dessa maneira? Certamente seríamos muito mais felizes, né? Então, a chave para a nossa felicidade está nas nossas mãos o tempo todo. Está ao nosso alcance, né? Atender o que Jesus nos pediu. E muitas vezes criamos essas dificuldades, impomos essas dificuldades em vivenciar, colocamos barreiras, colocamos empecilhos, colocamos condições que muitas vezes não são condições reais. Como o próprio Chico comentava, né, na oração do Pai Nosso, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, até aí a gente está muito bem. Os nossos problemas começam quando a gente pede a manteiga também. Porque aí começamos a criar, impor necessidades e impor condições à nossa satisfação pessoal. Então eu não faço caridade hoje porque eu não ganhei na Mega Sena ainda. Mas na hora que eu ganhar, tenho certeza, eu vou fazer muita caridade. Então eu não consigo atender ao próximo ainda porque eu ainda trabalho numa escala 6 por 1, mas quando ficar 5 por 2, pode ter certeza que eu vou começar a ter mais tempo para caridade. E a gente vai colocando esses empecilhos como se me denominar cristão fosse muito mais importante do que essa vivência de cristão. Então perceba essa diferença entre o que fala, e eu posso muito bem vivenciar e falar, mas geralmente quem vivencia não fala muito. Você vê ele mais fazendo do que falando.
ou eu posso só falar. E ainda cria essas inimizades, né? Porque eu sou cristão, mesmo que não faço nada, e eu não gosto de quem não é. E a gente vai ver Paulo comentando que todo aquele que faz o bem, todo aquele que pratica a caridade, é discípulo de Jesus, sem embargo, da seita ao que pertence. Então, todo mundo que está a serviço do bem, todo mundo que está a serviço da caridade, todo mundo que está a serviço de fazer o bem ao próximo, é discípulo de Jesus. Então, muitas vezes, aquele professor ateu lá da escola que está ensinando as crianças biologia, física, matemática, é um discípulo de Jesus porque está a serviço do bem. Está revelando aos pequenos as leis da natureza. E conforme Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, as leis naturais são também as leis de Deus. Então, mesmo sem denominar-se, pensamos que mesmo sem denominar-se como cristão, é um discípulo do Cristo. E é isso que João vai nos falar quando, em uma conversa com Jesus no plano espiritual, Jesus pergunta a João, como é que está o meu evangelho na terra? E João falta chorar para responder, porque ele fala assim, oh, vai mal. Eu vou ser bem honesto, vai muito mal. E ele começa a falar uma porção de coisas, né? Olha, os seus missionários que você mandou se perderam nos simbolismos, sabe? Estão representando os discípulos como se fossem símbolos, estão usando a religião para conquistar posses, para julgar um ao outro. Das poucas vezes que se voltam realmente para o evangelho, é só para pegar as partes de condenação, para ficar um acusando o outro. E João fala, é um fenômeno interessante e curioso, porque tem chegado aos céus ateus mais benquistos do que os seus missionários lá na terra. Então perceba essa importância do agir muito maior do que o do denominar-se. E como que nós agimos, então, em torno desse seguir Jesus? A lei do amor. Vamos resumir, então, né? A lei do amor. Quando Jesus comenta que todas as leis, todos os profetas são resumidos em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus com toda a sua inteligência, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E ao próximo como a si mesmo. E aí a pergunta que nós não podemos deixar de fazer para nós mesmos com muita sinceridade, com muita honestidade. Então eu tenho conseguido o tempo para amar, eu tenho conseguido o esforço que eu preciso para conseguir atender esse pedido, para conseguir trabalhar nessa religação que é a religião, nesse religamento com o Criador, as minhas origens, né, que das mãos do Criador nós saímos e para lá temos a destinação de retornar. Então, essa é a base para a gente entender que a questão é muito mais profunda do que simplesmente vou me causar uma dor física e eu vou sanar minhas contas com o alto. Pensamos que a proposta de Jesus não é a proposta da dor pela dor. É a proposta do aprendizado apesar da dor. É a proposta do bem sofrer. Do bem sofrer. E o que seria então o bem sofrer? Bom, é aquela pessoa que quando está passando pelo sofrimento, quando está passando pelo momento de dificuldade, ela busca o lado positivo. Ela busca qual que é a lição que aquilo pode ensinar. Ela busca entender a importância que um processo de sofrimento, que um processo da dor tem para a sua vida e tenta tirar algo bom daquilo. Nunca com revolta, nunca com indignação, nunca com esse sentimento de ser injustiçado. Realmente a busca pela espiritualização. Nós temos observado ao longo dos séculos diversos missionários de Jesus trabalhando. E uma coisa que eles têm em comum é: todos sofreram muito. E conforme o Dr. Bezerra de Menezes assevera, né, o sofrer é um bem, é um troféu.
E eu confesso que tive muita dificuldade para entender, porque, como assim? Ninguém gosta de sofrer, né? Eu não gosto de sofrer. Mas esse entendimento de que não é o sofrimento, de fato. Porque o sofrimento, ele vai apenas evidenciar qual que é o estágio atual do espírito. Então, um espírito que no sofrimento consegue manter a tranquilidade, consegue manter a sua calma, consegue manter a sua lucidez, a sua fé em Deus acesa, passa pelo sofrimento demonstrando a sua confiança. Já os que não conseguem o mesmo feito, demonstram que precisam ainda mais exercitar essas virtudes. Então, o bem sofrer é isso, aquela pessoa que durante o sofrimento tenta compreender, tenta aceitar, tenta exercitar a sua compreensão, a sua resignação, até a sua ressignificação daquele sofrimento, né? A sua capacidade de perdoar muitas vezes quando esse sofrimento ele é causado por um irmão. E aí então ele vai desenvolvendo essas capacidades. E aí eu tenho o mal sofrer, que é, em poucas palavras, o oposto, né, de tudo isso que nós acabamos de falar. E geralmente nós pegamos esse sofrimento, que ele é um sofrimento relativamente pequeno, porque quando nós começamos a nos colocar e começamos a exercitar a nossa visão sob a perspectiva de um espírito imortal que nós somos, quando nós entendemos que nós não estamos na primeira vida e nem na última. Na verdade, que nós estamos muito mais do início do que da finalização. Entendermos que tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente encontra quando chega aqui na Terra e de tudo que a gente deixa quando vai embora, nós somos apenas usuários. Então nós vamos entender que muitas vezes o meu sofrimento, porque a roupa da minha irmã é uma marca melhor do que a minha, não se justifica tanto, não é verdade? O meu sofrimento porque eu queria isto ou aquilo e eu não posso ter, fui privado de ter materialmente, não justifica tanto. Embora possamos passar por momentos que são de realmente verdadeira dificuldade. Mas geralmente essa tendência de pegar um sofrimento que ele é relativamente pequeno, quando visto da perspectiva de um espírito imortal, e nós transformamos isso como se fosse um flagelo na nossa vida, como se fosse a coisa assim mais dolorosa do mundo. E aí, então, ao longo desse caminho, a gente vai fazendo com que essas tragédias até modifiquem o nosso caminho e nos privando aí de entender a vida de uma perspectiva maior. E aí que vai entrar a questão das provas voluntárias. Porque com esse entendimento ainda de que o sofrimento por si só me faz quitar uma dívida, aí eu começo a me impor esse sofrimento das mais diversas maneiras, na busca por essa elevação. Então eu posso usar o silício, né, igual eu comentei, que é, ou outros instrumentos de tortura, mas eu posso também começar a me privar de outras coisas materialmente, como se fosse uma espécie de tortura, como se fosse algo que Deus, ao olhar e me ver me privando dessas coisas, vai se agradar, né, vai ficar contente em me ver. Bom, a questão do autoflagelo, nós já podemos entender que realmente não tem fundamento. Na verdade, o próprio Livro dos Espíritos vai trazer, lá na parte sobre leis morais, lá no capítulo 4, quando ele fala sobre a lei da conservação. Então, lembra que eu acabei de comentar, o que a gente chega e já está aqui, o que a gente vai embora e deixa, não é nosso. E isso inclui o nosso corpo. Ninguém leva o próprio corpo. Então, o corpo nosso ele é um presente que Deus nos dá, porque sem ele seria muito difícil, né, passar pela experiência, não teríamos como, é o nosso veículo, a nossa veste para passar pela experiência da carne. Então, dá para imaginar que se o nosso corpo ele é um presente, um veículo, uma veste muito importante para que possamos passar pela experiência. Será que seria condizente eu começar a causar danos propositais no meu próprio corpo? Então nós vamos entender que essa questão do autoflagelo não se justifica. E aí, vamos seguindo aqui falando sobre os cuidados do corpo, inclusive. Não é só não causar flagelos, mas o cuidado. Porque lembre-se, é o mecanismo, é o instrumento primordial para que a gente possa passar pela experiência terrestre. Então, o devido repouso,
também faz parte. Mas o repouso consciente, né? Aquele repouso digno, não o repouso, aquela tentação do repouso demorado, né? Aquele repouso leviano. Porque ao contrário do que muita gente acredita, lá na a questão dos 7 dias da criação, quando Moisés fala que Deus descansou ao 7º dia, a verdade é que Deus não descansou. Né? É uma interpretação que nós ainda estamos por, muitas vezes, entender errado, porque Deus não descansou. E quem nos fala isso é o próprio Cristo, quando ele fala, meu Pai nunca deixou de trabalhar e eu também não. Então, o repouso é importante para o nosso corpo. Inclusive, tem uma história muito interessante de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis, como vocês devem saber, ficou muito conhecido pelo seu amor à natureza, né? Ele chamava as coisas de irmãos, o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Vento, os irmãos animais. E aí Frei Leão, então, certo dia chega para ele e fala, Francisco, eu quero a sua ajuda para resolver um caso. Tem uma pessoa, tem um senhor, que ele tem um jumentinho, e ele tem maltratado o pobre jumentinho. E Francisco já fica, não, então me conte, vamos até ele. O que ele tem feito com esse jumentinho? Ele fala, ó, quando o jumentinho sente fome, ele não alimenta direito. Quando o jumentinho sente frio, não agasalha direito. Quando o jumentinho está cansado, não deixa nem repousar. E Francisco foi ficando chateado, né? Foi ficando irado, né? Foi ficando com ressentimentos desse senhor e fala, me leve a esse senhor agora, porque eu vou tirar satisfações com ele. No que Frei Leão fala, é o senhor, Pai Francisco, e o jumentinho é o seu corpo. O senhor não come direito, não descansa, não se agasalha no frio. Precisa cuidar do seu corpo, Pai Francisco, porque sem ele você não consegue ficar aqui entre nós. E os espíritos contam que desde esse dia Francisco passou a se alimentar melhor, passou a cuidar mais do corpo, a ter o devido repouso. Então é o equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio. E sobre a questão do sofrimento voluntário, para entendermos de maneira definitiva, é simples. Se aquilo que eu me imputo o sofrimento for algo que vai me fazer sofrer por sofrer, então não é agradável aos olhos de Deus. O sofrimento que é agradável aos olhos de Deus é aquele sofrimento que nós passamos em prol de fazer a caridade ao próximo, em prol de auxiliar o próximo. Então, aquele sofrimento de que é algo que eu abro mão, que me faz falta, mas que eu vou doar para auxiliar quem pode ser auxiliado por aquele recurso. E quando eu falo recurso, pode ser financeiro, mas pode ser também o nosso tempo, pode ser nossas virtudes. Porque aí, isso vira o quê? O óbolo da viúva. Aquela viúva que com 2 moedinhas, segundo Jesus, ela doa muito mais do que aquelas pessoas que estavam doando tanto. Porque ela doava daquilo que lhe fazia falta. Então, se a privação ela tem o intuito de fazer o bem ao próximo, se a privação ela tem o intuito de auxiliar aquele que pode ser beneficiado, então é algo agradável. É importante lembrar bastante disso. A dor, pela dor, não nos eleva. É necessário saber sentir a dor. Porque se a dor pela dor fosse suficiente para que o espírito se elevasse, então, nessa noite aqui na Casa Espírita, não teríamos bancos, teríamos uma câmara de tortura. Todos os bancos teriam um prego, para a gente ficar aqui sentindo dor, porque não é a dor que faz a gente se elevar, então não é a dor. O que faz com que nos elevemos é a boa compreensão de todos os recursos que Deus coloca em nossa volta para o nosso proveito. É o bom entendimento, é o bom sofrer quando, pela vontade dele, passamos por um momento que julgamos difícil, que julgamos de dor. E nesse processo, Deus então nos convida, nos confia um modelo muito seguro, que é o Cristo. Porque nós, quando sentimos dores, nós ainda podemos buscar esse consolo, esse conforto, no conhecimento de que ainda estamos em estágios evolutivos muito baixos. Ainda temos, com certeza, dívidas a reparar. Ainda temos questões do passado para resolver. Mas quando analisamos o Cristo, o que tinha ele para reparar?
Qual é a expiação que ele estava merecendo passar para sofrer o tanto que sofreu? E ainda assim, vem, se faz pequeno, com humildade, passa pelas dificuldades, sofre sem reclamar. Porque aonde veremos Jesus durante o seu sacrifício? Levantar a voz com alguém, mesmo quando foi abandonado por aqueles que se diziam amigos, que estavam ali de próximo, onde veremos Jesus cobrar-lhes algum tipo de postura, acusar de algum modo. Então esse é o bom sofrer. Que Jesus vem não só para falar sobre, mas para mostrar também, como o bom pastor que é, apontando-nos o caminho. Então que nós possamos, em torno do Evangelho de Jesus, entender a sua mensagem, entender qual que é o chamado que ele tem para nós, entender que nós estaremos numa boa condição, num bom caminho, num caminho de evolução, se exercitarmos bastante o nosso autoconhecimento, se ao final do dia eu conseguir analisar, conseguir olhar para dentro de mim com sinceridade, com verdade, e falar, hoje eu fiz o melhor que eu pude, hoje eu ajudei as pessoas que eu podia ajudar, hoje eu fui uma pessoa, eu exercitei e me esforcei para ser o melhor que eu pude. Então estejam certos que estaremos no bom caminho. Para finalizar, eu lembro sempre a frase do Emmanuel, que uma vez questionado, perguntaram a Chico, né? Chico, qual que é o objetivo da encarnação? E Emmanuel, como quem diz assim, Chico, deixa que essa eu respondo. Num poema belíssimo, ele fala, o homem que encontra-se encarnado na Terra tem um único objetivo. E nesse momento, Emmanuel poderia ter dito muitas coisas, né? Poderia falar do aspecto filosófico, poderia falar do progresso, da evolução, mas ele relembra a simplicidade de Jesus, onde ele fala, o homem encarnado na Terra tem um único objetivo, fazer o bem. Todo o resto é secundário. Então que nós possamos nos esforçar para entrar na conta dos cristãos, mas dos cristãos que realmente não apenas se proclamam cristãos, mas dos que procuram agir como Jesus, dos que procuram fazer o bem, dos que conseguem passar pelo sofrimento na conta dos que bem sofreram, dos que conseguem encontrar na dor a lição bendita que precisam e que conseguem encontrar em Jesus o exemplo de que podem fazer bom uso. Gratos sempre ao seu evangelho e à sua mensagem. Mas gratos de verdade. Porque a gratidão mais sincera que existe é aquela que se apresenta no aproveitamento do que tem sido recebido. Então a gratidão a Jesus mais verdadeira que podemos ter é aquela onde aplicamos os ensinamentos em que ele tem nos ensinado. Agradeço a todos vocês, uma boa noite a todos, muito obrigado.